Porque hoje nós continuamos, lógico, falando de templo da reconstrução, e vamos falar de líderes que Deus usa. Hoje o nosso enfoque vai ser no capítulo 7 do livro de Esdras. Capítulo 7 do versículo de Esdras. É um trecho bem interessante, porque entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nós temos um espaço aí de 69 anos. 69, alguns historiadores dizem que está em torno de 60 anos, para não ficar nem tanta terra, nem tanto mar. Nesse período, tá? É o período que acontece os relatos que estão no livro de Esther, né? Então, lá, e aquele rei, tá? Também chamado de Assuero, também chamado de Xerxes, que era um cara poderosíssimo. Aliás, ele é o cara que, inclusive, ele tem uma estratégia bem interessante, que ele começa a se associar a todos os povos que estão dominados por ele. Ou seja, ele vai, inclusive, se casando com as filhas dos líderes dessas regiões e também associando essas regiões. Aliás, no domingo próximo passado, teve uma pergunta bem interessante. Quem eram esses reis? E aí eu me lembrei. Eu tinha conversado com o Henrique, nós fizemos uma pesquisazinha rápida e vamos trazer para você alguma coisa que aconteceu naquele período. Só para você se situar, ali mais ou menos em 722, tá? É quando começa o cativeiro babilônico. Samaria é conquistada, tá? O reino do norte cai e está controlado ali pelo Império Assírio. Mas o Império Assírio, ele tem lá suas dificuldades. E nesse período, tá, começam as dificuldades, está um cara chamado Nebopolassar, tá, que tem vários nomes, é um rei caldeu que passou o controle da Babilônia para Sinsariscum. A Síria rumou com o exército para a Babilônia lá em 616, celebrou uma aliança com Siachares e destruiu o Império Assírio. O Império Assírio começa a cair, começa a queda. Então, Nabucodonosor, tá? Que é um rei caldeu, filho de Nebopolassar, derrotou os assírios em Carquemes, tomou Jerusalém e assim é o período, inclusive, que Daniel relata. Tá? Evil-Merodach, que é o filho dele, foi assassinado pelo seu irmão Neglissar. Aí Neglissar, tá? Ou Nebuzaradan, que também é relatado na Bíblia, tá? Ele é um usurpador. O usurpador quer dizer que ele não era o rei legítimo, ele assumiu o reinado, tomou conta do reinado, ou seja, é um período tremendamente conturbado. Usurpou o trono de Evil-Merodach, tá? E aí assume Labasse-Marduk, ou Neriglissar. Tá? E depois dele vem, o reino foi curto também, vem Neborido. Tá? O último rei da Babilônia, que teve origem em Arã, tá? Não era caldeu, deu regência ao seu filho Belsazar. Belsazar, corregente do pai do Neborido, foi assassinado por Dario, o Medo, que marcou o fim do Império Neobabilônico. Olha quanta coisa tem por aí. Aí vem o tal do Ciro, da Pérsia, Ciro o Grande, que tomou a Babilônia, foi aquele que libertou os judeus. Então, nós começamos lá no livro de Esdras. Tá? Depois, em segundo lugar, veio Cambises, tá? Filho de Ciro o Grande. Tá? E esse cara é um cara que começa depois. Aí, depois, o que acontece? Aí vem o Esmerdes. Esse nome sempre me lembra algo ruim. Ele era um usurpador também, não era legítimo, da linhagem legítima. Ele reinou apenas 7 meses. Aí vem depois o Dario da Pérsia, ou o Dario I, o Grande, foi adotado por Ciro, tá? O grande filho de... E depois desse cara vem o Xerxes, o primeiro da Pérsia, ou o Assuero da Pérsia. E aí eu coloquei os anos aqui, gente, eu não estou citando, mas é em torno de 485 a 465. Tá? É nesse período que acontece a Batalha do Artemício, que é aquela batalha na água, e também a Batalha dos Termópilas, que é o episódio relatado por 300. Tá? Artemísia é uma batalha na qual ele precisa atravessar um trecho que é marítimo, e ele forma uma grande fileira de barcos e tenta atravessar. O Xerxes, tá? É o mesmo da Esther.
esse cara, ele achava que era Deus. Ele não achava que ele apenas ele achava que era Deus. E ele tem um processo de aquisição das regiões ao seu redor e vai tomando e vai dominando. Só que nesse momento que ele tenta fazer essa batalha, a batalha dos Termópilas e Artemísio, ele tem que um grupo do seu exército tem que passar pelo esse trecho que é marítimo. O mar está revolto. Os barcos não se alinham. Ele colocou uma fileira de barcos para o exército passar, não deu certo, que o mar estava revolto. E ele achando que era Deus, ele falou assim para os seus soldados, vai lá e dá uma surra no mar. E eles foram lá e bateram literalmente no mar. Isso é um registro histórico. Depois eles conseguiram passar e teve a batalha do Artemísio, teve a batalha dos Termópilas, né? Teve também, tá? a conquista que o seu pai perdeu, que foi a batalha da Maratona. Aí, depois dele vem o Xerxes, que é aliás, o Artaxerxes, que é o filho do Xerxes o Grande, tá? Mencionado no livro de Esdras e de Neemias. Gente, batalha dos Termópilas, e quando ele tenta, aí ele consegue, na batalha dos Termópilas, vencer Leônidas. Esses caras, o pai e o filho, eles se achavam deuses. Eles se achavam o última bolacha do pacote, e assim vai. Aí, o Xerxes, que é o mencionado lá em Esdras, tá? Neemias, esse cara aí é o que acontece agora, esse episódio que nós vamos tratar hoje. Ele é que permite o povo, a segunda leva de judeus, voltar para Jerusalém. Percebam que os nomes são muito parecidos, que tem Dario I, Dario da Pérsia, Dario o Grande, Xerxes, Artaxerxes, Assuero da Pérsia, e eram todos nomes que, como eu já disse para vocês, tinham uma sequência que eles eram persas, tá? Alguns deles falavam aramaico, em algumas regiões a linguagem era aramaica, que é transliterado, traduzido para o hebraico, do hebraico para o grego, tá? E aí fica essa confusão de tantos nomes assim. Mas são os mesmos caras. Pela cronologia que está aí, depois, é lógico, o reinado acaba se dividindo, eles começam a ter problemas familiares. E outra, uma coisa importante, eles têm um sistema de governo que são as satrapias. As satrapias eram o mesmo sistema de governo de cidades ou cidade-estado, que é adotado depois por Roma, que é o modelo que nós temos hoje de estado-cidade, de divisão geopolítica, que facilitava a administração. Lógico, depois tem Sogdiano, né, da Pérsia, Dario II, tá? Que era o legítimo irmão, meu irmão rival de Xerxes, Artaxerxes II, ou Artaxerxes ou Mneon, Artaxerxes III, Artaxerxes IV, ou Artaxerxes Arces, Dario III, ou Codomano, e aí em 330, gente, em 330 é um outro período bem interessante bíblico, mas o nosso propósito não é tratar disso, é só para vocês terem essa cronologia. Se alguém quiser depois do PowerPoint, tá? E isso também está disponível, tá? Uma parte da Wikipedia, ela não relata com todos os nomes, com todas as ligações, mas se você clicar no link do nome e dar um Google, você vai conseguir chegar lá. Não era o nosso propósito, mas é para responder a pergunta se eram mesmo, se não era a pergunta que foi feita no domingo passado. E hoje, agora o que eu quero relatar é isso aí. Gente, esses caras eram violentíssimos, eram corruptos, havia uma disputa de poder, era um tentando puxar o tapete do outro. Eles faziam o que podiam para estar no poder, e quando chegavam ao poder, achavam que era Deus. Mas a coisa mais maravilhosa é perceber que lá no meio desses caras, né? E lá no meio desse povo, que não eram o povo de Deus, que não eram Israel, lá estavam algumas pessoas tremendamente influentes, como Esdras, como Neemias, como Esther, lembra? E esse povo fazia diferença, influenciava, a ponto de, no caso,
o Xerxes autorizar a vida do povo para. E não só isso. Gente, tem que dar uma lida nesse texto. Abre lá o livro de Esdras, no capítulo 7, e veja que coisa maravilhosa que é a manifestação do poder de Deus na vida desses homens, de maneira tal que eles influenciam povos a ponto desses reis. Aliás, quando você vê a história, inclusive, um pouco antes, tá? Até as declarações que Deus faz com relação a Nabucodonosor, ou com relação a esses reis, que são usados para corrigir o povo de Israel, para tratar com o povo de Israel. E eles entendem que o Deus de Israel está no controle. A ponto de, no capítulo 7, está relatado assim. A minha versão é a NVI, se a sua versão for um pouco diferente, talvez mude alguma coisa, mas em termos de contexto, ele fica bem claro. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mariote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Olha a linha genealógica desse cara. Desculpe, desse homem. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Rei que lhe concedera tudo o que ele tinha pedido. Pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia, chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido, olha que legal, vou repetir, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Descendente direto de Abraão. Ou seja, na pior das hipóteses, teria um conhecimento básico do que aconteceu, de como Deus conduziu a história, de como Deus dirigiu a história, da maneira como Deus operou no meio do povo de Israel. E agora, gente, ele está debaixo do cativeiro, já está um bom tempo, escravizado, sob a direção de um rei que não é conhecedor do Senhor, e que acaba conhecendo o Senhor, porque ele se torna uma ferramenta do Senhor para trabalhar com o povo de Israel. Mas ele tinha o conhecimento da lei, ele tinha o conhecimento do Senhor. E esse conhecimento do Senhor, por fato de ser escriba, o que acontece? Nesse período, quem já falou que é um período riquíssimo da história de Israel, em termos de literatura, nesse período da literatura, em que a gente chama ele é chamado século VIII, o século dos profetas escritores, onde os profetas do Senhor escrevem e relatam a visão que tem do Senhor. Então, e por isso, tá? Quando você vem falar dos rolos e do livro da lei, o que acontece? Esse é um período também que os escribas, quem é o escriba? Escriba é alguém da linhagem dos sacerdotes que está no trabalho do templo, que tem o conhecimento da dinâmica do templo, tem conhecimento da lei, ele simplesmente copia a lei. Para quê? Para que ela possa chegar a outros, tá? Para que outros possam ter o conhecimento. E o fato de copiar, de transcrever, ele é obrigado a ler. E quando ele lê, ele entende o que Deus está fazendo, ele entende o que Deus está alertando o seu povo. Ou seja, gente, na pior das hipóteses, quando você começar a ler a Bíblia, Deus vai falar com você. E quando eu falo na pior das hipóteses, é porque a sociedade pós-moderna, que é a nossa sociedade, tá? Que é a sociedade extremamente conectada, é a sociedade do smartphone, é a sociedade da internet,
Lógico que eu estou me referindo a nós que somos aqui dos grandes centros urbanos. Essa não é a realidade do Brasil, mas é a realidade de nós que estamos aqui nas grandes metrópoles. Nós somos da informação rápida. E a gente não tem o costume como era naquela época. E outra, a questão do tempo. Nosso tempo é super abreviado. Nós assumimos uma série de atividades e de coisas para fazer. Então, o hábito da leitura, inclusive da leitura da Bíblia, estou falando aqui para aqueles chamados crentes, aqueles que creem. Crente é aquele que acreditou, aquele que já tem um conhecimento. Para esse pessoal mesmo, há uma dificuldade de leitura, há uma dificuldade de busca na leitura da palavra de Deus. Então, você está querendo dizer que a igreja não lê a Bíblia? Eu não estou acusando ninguém. Tá? Eu nem preciso acusar ninguém, porque o diabo já faz isso muito bem. Ele é o grande acusador. Mas nós temos dificuldade com o tempo de leitura da Bíblia. Parar para ler a Bíblia, parar para ler um livro, gente, é um negócio complicadíssimo. Tá? E outra, a busca do conhecimento é algo também muito complicado. É algo muito difícil. Por isso, inclusive a nossa igreja, a gente está conseguiu um grande acordo com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, tá? Para quem quer fazer pós-graduação, a igreja conseguiu em pós-graduação 30% de desconto para aqueles que quiserem fazer pós-graduação em teologia e exposição da Bíblia. Aí você vai fazer vamos fazer uma faculdade teológica de exposição da Bíblia, é reconhecido pelo MEC. E nesse país o que vale é canudo. É pós-graduação mesmo. É o que eu estou fazendo. Outra, conseguiu 25% na graduação em teologia, 25% de desconto. Mas, para quem, lógico, quem quer buscar, quem quer conhecimento, para quem quer conhecer mais a palavra. Mas eu estou falando de uma dificuldade muito maior, de pessoal que, básico, leitura da Bíblia, tá? Tem dificuldade. Um dia eu perguntei para um grupo, escuta, quem já leu aqui os 4 evangelhos? E, gente, é difícil você ver gente levantando a mão. Em igreja. Tem crente que não leu os 4 evangelhos. Tá? Que é cultura básica. Mas, no caso aqui, o Esdras, que era escriba, descendente de Abraão, direto, tá? Ele tinha o conhecimento da palavra. E olha que coisa maravilhosa. Ele está aqui lendo a palavra. Foi treinado. Seu treinamento, tá? Escriba de Deus, da lei de Deus. Olha o treinamento desse cara. Com um treinamento desse, com uma cultura como essa, com uma herança como essa, esse é o líder que Deus levanta. É lógico. O líder que Deus usa, gente, ele tem que estar preparado. Mas como assim, Betão? E se eu não tiver esse preparo, eu não vou poder ser líder? Eu quero lembrá-los de Davi. Antes de enfrentar o gigante, ele falou para o rei, eu vou enfrentar o gigante. Ele falou, você não tem preparo para isso? Não, cara. Se liga. Aí ele falou o seguinte, ô rei, mas o que você faz? Eu sou pastor. O pastor vai enfrentar uma batalha? Ô rei, eu estava lá no campo, veio um urso. Atacou as minhas ovelhas. Eu matei o urso. Rei, eu estava lá no campo e veio um leão que atacou as minhas ovelhas. Eu matei o leão. E são batalhas que ninguém vê. Deus prepara as pessoas em batalhas que não precisa estar aos olhos abertos dos outros. As batalhas que você tem enfrentado, as lutas que você tem enfrentado, são batalhas que Deus está preparando você para a liderança. E Deus é quem está te preparando para ser líder, para levar outros ao conhecimento pleno da palavra de Deus, ao conhecimento pleno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que elas possam ter um encontro verdadeiro com Deus. Deus prepara as pessoas. Eu não sei qual vai ser a faculdade que você vai fazer. Se vai ser a faculdade da vida, que é a mais penosa, é a mais dura, é a mais trabalhosa. Ou vai ser um curso secular em uma faculdade estabelecida. Mas uma coisa eu sei, como Deus quer te usar, Ele vai te preparar. No caso de Esdras, ele teve um preparo familiar, de gente que buscava a lei, que conhecia a lei e que trabalhava dentro da lei. Esse homem, o que Deus preparou. E ele tinha alvos bem definidos. Primeiro alvo dele, vivificar a si mesmo, ao seu povo. Eu vou continuar a leitura para você conseguir entender. Olha só no capítulo 11. A carta que o rei Artaxerxes a Esdras.
Essa é a cópia da carta do rei Artaxerxes, entregou ao sacerdote escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Olha que, gente, você tem registrado na Bíblia, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor Deus de Israel, para Israel. E começa. Artaxerxes, aqui, tá? Tá? Esse texto original de Esdras tá inclusive em aramaico, tá? Que aramaico era a linguagem que eles falavam, era a linguagem comercial e a linguagem conhecida, inclusive, pelos judeus. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus. É maravilhoso quando você vê alguém professando e confessando a Deus, né? Paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive entre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá, em Jerusalém, com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará prata, ouro, que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata, todo o ouro que você receber da província da Babilônia. Como também as ofertas voluntárias do povo, dos sacerdotes para o templo de Deus, deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para suas ofertas de cereal e de bebida e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno que todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhe solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, até 3 toneladas e meia de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus do céu tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo de Deus dos céus, para que a sua ira não se venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeie magistrados, juízes, para que ministrem a justiça a todo o povo do território situado entre o oeste do Eufrates e todos os que conhecem as leis do seu Deus. E os que não conhecem, você deverá ensiná-los. Olha a ordem de um cara que era um bárbaro, vamos assim dizer, para um homem de Deus, falando assim para ele, ó, você que conhece vai ensinar, cara. Aquele que não obedecer à lei de Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte ou com o exílio, ou com o confisco de bens e com prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, com seus conselheiros e todos os seus atos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Propósito, alvo bem definido, vivificar a si mesmo, seu povo. E outra, a ferramenta, a palavra. E ele tinha uma ordem real para fazer. Ele tinha um propósito muito definido. Desculpe, buscar, o propósito de buscar, cumprir, ensinar a palavra de Deus. Aí você fala assim, puxa vida, né, Betão? Cara, fera mesmo, né? Gente, eu vou lembrar só para vocês um trecho bíblico assim, bem conhecido nosso. Está lá em Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis poder que há de vir sobre vós. Lembra desse texto?
e ser-me-eis testemunhas, ou sereis minhas testemunhas. Aliás, inclusive, o pastor Itamir lembrou muito bem que esse testemunho aí é martíria. Serão meus mártires. Vocês vão ter que explicar, vão ter que testemunhar, vão ter que dar exemplo. É para todos nós. Esdras obedeceu a um decreto real e Deus o separou para isso. Veja que é um cara que está no meio de, gente, de impérios bárbaros. E quando eu falo bárbaro, não é bárbaro de maravilhoso, mas foi grandioso, foi maravilhoso, mas eram, assim, assassinos terríveis e cruéis. E eu a ponto de dizer que eu não vou dizer que eles eram loucos, mas se achavam deuses, se achavam acima de tudo. E esses caras aí eram do tipo que matar para eles era como matar formiga. E ele fala para o Esdras, você vai lá e vai fazer isso. Para hoje, passa esse alvo para Deus fazer de você um grande instrumento. Esdras era muito bem preparado. Sua igreja investe tempo, dinheiro na preparação de seus líderes. Eu acabei de dar uma dica agora aqui, ó, Faculdade Teológica. Com desconto. Ah, mas puxa vida, para mim não dá. Gente, Escola Bíblica Dominical, os cursos estão gravados, disponíveis, online, para você acessar a qualquer hora, quando você tiver tempo. Fica a dica. Título de Esdras. Escriba da lei de Deus dos céus. Essa designação, gente, é um decreto do Artaxerxes. A comissão, ele foi comissionado para fazer. Alguém que não era da linhagem de Israel, gente, eu quero deixar isso muito claro. Ele entende que o Deus dos céus é Deus poderoso. Ele entende que Deus do céu, pela atuação de Esdras dentro do reino, pela maneira como ele se comportava, pela maneira como ele agia, pela maneira como ele vivia, pela maneira como ele tratava, mesmo estando ali como escravo. E tem gente que no seu trabalho, o chefe tem que estar o tempo todo ali cobrando. Escuta, já terminou? Já fez? Já foi? Vai fazer? Como é que tá? Qual é o resultado? Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu aprendi uma coisa na minha vida que eu gosto de repetir sempre. Para de trabalhar para o seu patrão. Para de trabalhar para o seu chefe. Você já leu, já viu em algum lugar dizer assim, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor? Faz o seguinte, lá no seu trabalho, para de trabalhar para o seu chefe. Tem trabalho a fazer? Sim. Você está lá porque Deus plantou você nesse lugar, foi a porta que Deus abriu para você, então nesse lugar, glorifica a Deus. O seu trabalho faz o melhor possível. Faz com esmero, faz com carinho. Faça o mais caprichado que puder. Supere as expectativas, mas não para agradar o seu chefe, faz para Deus. Glorifica a Deus em tudo que você fizer. Glorifica a Deus no seu trabalho. Glorifica a Deus naquilo que está nas suas mãos. Porque você vai ter que entender que Ele está no controle. Tá? Assim como Daniel influenciou, tá? Esdras atraiu a atenção de Artaxerxes. Esses homens trabalhando no rei e reinos, mesmo sendo exilados, escravizados, exerceram tão forte influência nesses governantes que eles tiveram decretos em favor do povo de Deus. Gente, eu conheci na minha vida profissional muitos servos de Deus e muita gente que fala que é crente. Tá? E nós temos uma dificuldade muito grande por aí, hoje aqui no Brasil, tá? Porque algumas pessoas que levam o nome de crente têm uma influência um tanto quanto negativa. Lamentável, triste. E eu vou dizer para você, não é só nos ambientes de trabalho, tem da igreja também. Dentro da igreja.
Você vai encontrar pessoas que têm dificuldades sérias, e dificuldades sérias no relacionamento com Deus, no conhecimento de Deus e no testemunho de Deus. Então, gente, muito cuidado com isso. Porque você acha que na igreja todo mundo lá é crente igual você, e está na... Não, não, gente. Tem um monte de gente ali que está sendo tratado, que Deus está começando algum processo de cura espiritual, de cura física, e essas pessoas vêm com suas dificuldades, com as suas misérias, com as suas necessidades, paixões, vícios, e inclusive se comportando como alguns desses reis aí que eu acabei de citar, achando que é a última bolacha do pacote, que o mundo foi feito para servi-los, e tem dificuldade com uma série de coisas. Por isso, a tua influência, a maneira como você se porta, a maneira como você age e a maneira como você reage é que vão definir como essas pessoas vão crescer e como elas vão caminhar diante de Deus. A sua influência positiva, eu estou falando de dentro da igreja, tá? Eu estou falando de dentro da Assembleia dos Santos. É nesse grupo que nós vamos ter que exercer influência positiva, ajudá-los a caminhar, ajudá-los a conhecer mais a Deus e a sua vontade. Se o coração dos oficiais do governo é suscetível às insinuações de Deus, eles poderão acertar a verdade por meio das orações dos crentes. E ainda comissionado por Artaxerxes, uma das consequências de Esdras estar bem preparado espiritualmente foi o que Deus o equipou materialmente. Ou seja, nesse período ele foi crescendo, ele foi somando experiência, ele foi conhecendo a lei. Deus proveu os meios temporais e espirituais para que ele pudesse cumprir a sua missão. Com isso, como isso pode ser uma realidade na sua igreja? Conhecendo mais a Deus, lendo mais a palavra, buscando mais a Deus. O apelo de Esdras aos chefes das famílias para retornarem. Para os levitas, o retorno significava trocar a sua segurança econômica por incertezas. Os homens fiéis e prudentes para recrutar levitas tinham ficado no reino. Gente, lá, deixar o reino e ir lá para voltar para a terra arrasada, sem nada, é algo muito complicado. Deixar o conforto para enfrentar uma realidade de dureza, muitos não voltaram. Tem muita gente que está indo e não é disposto a arregaçar as mangas para deixar a sua zona de conforto para servir a Deus. E, gente, servir a Deus é simplesmente você deixar o primeiro lugar lá na frente para o visitante. É deixar aquela vaga que é mais fácil de estacionar para aquele que vai chegar atrasado. É no básico. É no mínimo. Quantos crentes há que, devido ao conforto e segurança da vida material, não têm sido fiéis ao recrutamento do Senhor? Uma longa jornada depois de uma eloquente exposição sobre Deus verdadeiro, de modo que não pediu a proteção para a jornada, mas jejuando e orando, pedindo que Deus honrasse a confiança que estava depositada nele. No caminho da saída de lá até chegar ao seu destino, ele não pediu segurança, ele não pediu que guardas o guardassem. Depois de uma carta dessa do rei, se esse Deus não guardar, quem é que vai guardar? E o que eles fizeram? Mesmo assim, jejuando, orando e permanecendo no Senhor, buscando na palavra e na confiança de Deus a guarda necessária para essa caminhada. Na sua jornada, Deus está com você. Deus está caminhando com você. E Deus está cuidando de você. Eis um bom exemplo para viver o que se prega. É o que a gente precisa para hoje em dia. É o que a gente precisa na sociedade moderna. Essa sociedade conectada. Gente que viva o que prega. Que seja realmente parecido com Jesus. O planejamento para essa viagem foi essencial. Jejum, oração. Porque é necessário fazer planos para se entregar a vida a Cristo. Porque não constitui falta de, olha só, ser prudente, planejar. Gente, é algo que tem que acontecer na vida do crente também. Eu sei que a sua jornada é longa, mas a dica que eu te dou, planeja com Deus, deixa Deus usar, deixa dirigir. E como é que eu posso equilibrar os meus planos de hoje com essa questão de depender e confiar?
Betão, fala para mim. Põe na mão de Deus. Descansa nele. Entrega para ele. E deixa ele fazer. E deixa ele cuidar. E Deus vai fazer do mesmo jeito que o povo chegou em segurança. Deus vai conduzir você. Robertão, você está traçando um paralelo do que aconteceu lá, tá? Naquele período, ali perto do ano 400, tal, por aí, com hoje em dia, é uma realidade completamente diferente. A visão que a gente tem de segurança é outra. A visão que a gente tem de segurança é de quando a gente sai na rua, eu escondo o meu celular, eu escondo a minha carteira, não posso ir com uma roupa muito bonita, se eu tiver de carro, tudo bem. Mas se eu vou para o transporte público, não pode nem aparecer. Querido, nada acontece sem que ele queira, sem que ele saiba, sem que ele permita. Você está querendo dizer que a pandemia é obra de Deus também? Ele permitiu. Do mesmo jeito que ele permitiu o exílio. Ele permitiu que esse povo ficasse, gente, um período muito longo. Aquela geração, quase todos morreram. Mas Deus continuou cuidando. Olha o exemplo de Esdras. Olha o exemplo de Neemias. É maravilhoso quando você vê, inclusive quando você lê agora, se você pegar e ler Lamentações, Jeremias, e depois você dá uma lida lá em Provérbios também, que é o fruto, inclusive, dos relatos desse tempo, tá? Ele questiona essa questão. Provérbios faz é um livro fantástico para você, ele é curtinho, rapidinho, justamente peraí, a vida aqui vai continuar correndo, e Deus está cuidando, mesmo do jeito que está acontecendo hoje, e ele começa a fazer esse paralelo. E quando ele fala vaidade, vaidade, na verdade é uma visão mais ou menos assim, é como se fosse nuvem. E se dissipa. E a coisa vai clarear depois de um tempo. E você vai entender que Deus está no controle, que Deus está no comando.